Olá! A partir de agora você confere a semana. São as principais notícias dos últimos dias apresentadas aqui pela UPF TV. Os prejuízos para diversos setores de Passo Fundo durante a última semana de greve dos caminhoneiros. Os tratamentos para o câncer de mama discutidos em um simpósio em Passo Fundo. Para um trânsito mais seguro, a aposta é trabalhar com os futuros motoristas. Os benefícios de tratamentos com aromaterapia e geoterapia. E ainda cerca de 3.000 pessoas participaram do Domingo no Campus aqui na UPF. A greve dos caminhoneiros durou 10 dias aqui na região. Um prejuízo de 1 bilhão e 600 milhões de reais para o Rio Grande do Sul, de acordo com uma projeção feita pela Fiergs, a Federação da Indústria do Rio Grande do Sul. Os segmentos de bebidas, leite e alimentos foram os mais prejudicados. Aos poucos, os setores já começam a recuperar as perdas. Veja como estava a situação em Passo Fundo durante a greve. Os cones não falam, mas é uma indicação daquilo que muitos não gostariam de ouvir. Boa tarde, senhor. Tudo certo? Certo, Miguel. Certo. Tem Gasolina? Diesel? Diesel vai ter. Gasolina não tem, mas nem para remédio. Não? Não tem. Este posto é um dos muitos de Passo Fundo que está sem gasolina. Aqui só diesel. E mesmo a cidade tendo um polo petrolífero, que é responsável por atender o norte do estado, o pátio está assim, deserto para os padrões normais. A falta de gasolina em razão da greve dos caminhoneiros, que se estende a 9 dias por todo o país, já está no limite para alguns setores. Neste mercado, as carnes do açougue são essas. Se não houver reabastecimento, o consumidor daqui ficará sem. Nas gôndolas de hortifruti, é evidente a falta e escassez de alguns produtos que vêm de fora, como a pera, por exemplo. Esse distribuidor de gás está sem nada para vender. Ele comercializa 1.500 botijões por semana para atender Passo Fundo. Está parado desde sexta-feira, com 2 caminhões na estrada. Estamos aproveitando para fazer as manutenções dos veículos, mas também estamos sofrendo muito, porque desde sexta-feira estamos sem produto algum. A nossa média de venda semanal é uns 1.500 botijões, então com esses 4, 5 dias parados, acaba causando um certo preocupação também, devido a tudo que envolve a empresa e ao comércio. A distribuidora não tem previsão de quando irá retomar as atividades. Rodrigo está preocupado com o rumo que a greve está tomando. Nos primeiros 13 meses do ano, tivemos sérios prejuízos, trabalhamos os 3 primeiros meses no vermelho, não podendo repassar todo esse aumento que veio, que nos acarretou. Então, no começo, é claro que a gente está do mesmo lado, mas também se preocupa bastante com o que vem acontecendo agora com a nossa empresa. Então, apoiamos, mas também estamos sofrendo. Hoje tem várias empresas no comércio que estão com sérios problemas, não estamos conseguindo atender condomínios, já está começando a ficar sem gás alguns restaurantes, padarias já estão com sérios problemas de gás. Então, a preocupação é que está envolvendo muitas pessoas que venham a sofrer com isso mais tarde. A falta de gás reflete na vida cotidiana do cidadão e também na rotina do produtor de leite. A alternativa foi da gente conseguir beneficiar alguma coisa de queijo para consumo, congelar, distribuir, porque a gente tem família, então alguma coisa a gente está conseguindo fazer. A cidade está sem gás e o produto que daí é essencial para o queijo, que é o coalho, também tu já não está encontrando mais nas pecuárias que vendem. Seu João produz em média 350 litros de leite por dia. Isso corresponde a cerca de 30 peças de queijo. Ele conta com 25 animais na ordenha e sabe que já chegou no limite. Se continuar assim, vai ter que colocar leite fora. Eu acredito que assim, de hoje para amanhã, no máximo, não vai ter mais condição. Nós vamos ter que começar a jogar o leite fora e igual quem participa dessa cadeia já está fazendo. A greve dos caminhoneiros fez cancelar as aulas em algumas escolas estaduais nos últimos dias. Em Passo Fundo, todas voltaram às atividades na terça-feira. Esta escola, Ana Willig, conta com 539 alunos. Uma demanda que exige um estoque considerável de alimentos. Na cozinha, a diretora nos mostra os armários, praticamente vazios. Pouca coisa ainda tem. Açúcar, farinha de milho, feijão, massa, quase nada de arroz. E esta semana não terá entrega de alimentos.
No caso, a nossa escola, pelo número de alunos, a gente recebe uma parcela que dá para comprar, tipo assim, 10 quilos de arroz, 8 de feijão. Para passar o mês. Para passar o mês. E como a gente está numa escola que é de periferia, que a gente tem que dar aquele lanche, que eles precisam daquele lanche, a EJA à noite precisa também, porque vem do trabalho, vem de longe, não dá tempo de passar em casa. A gente precisa que eles tenham alimento de noite, né? Então é multiplicação do pão, né? Na tarde de segunda-feira, uma manifestação pela principal avenida de Passo Fundo contou com muitos caminhões e outros setores que apoiam a greve, como os motoboys e os taxistas. E é só andar pelas rodovias para ver que não há qualquer caminhão transitando. Estas imagens são de segunda à tarde. Na UPF, a maior universidade do norte do estado, as aulas estão suspensas desde sexta-feira. Já são 4 dias sem aulas no campus. Uma situação que preocupa a todos, principalmente quem precisa tomar decisões importantes. Não se sabe até quando vai continuar esse cenário, né? Tá difícil. Eu vou te dizer assim, ó, aumentou a dificuldade entre as famílias também e as crianças, muitos aqui, é a única refeição do dia. Pode ter certeza disso. Quem nunca compartilhou uma foto, uma notícia, curtiu uma informação e tempos depois ficou sabendo que era tudo mentira? O fake news ou notícias falsas é um fenômeno que sempre existiu. Só que com a ascensão da internet, esse fenômeno ganhou repercussão mundial. A cena é do filme A Montanha dos Sete Abutres, de 1951, estrelado pelo astro Kirk Douglas. A trama narra a história de um repórter veterano que acompanha os fatos jornalísticos de uma cidade. O filme, sutilmente, já demonstra a prática que era muito comum no noticiário policial do início do século XX, de modificar a cena do crime para dar outra impressão dos fatos. Outra obra que fala do mesmo assunto é o filme O Abutre, onde o jornalista não tem pudor em mexer na cena para garantir a melhor imagem. Esta foto é uma das mais conhecidas do século XX. No fim da Segunda Guerra Mundial, durante a invasão à ilha de Iwo Jima, logo após a vitória americana em 23 de fevereiro de 1945, o repórter Joey Rosenthal registrou o momento em que a bandeira é hasteada. A foto foi amplamente trabalhada pelo governo americano como um gás a mais no final da guerra. Porém, o fato é cheio de controvérsias. A cena é de fato logo após a vitória, mas o repórter só chegou depois, quando os soldados hasteavam uma segunda bandeira. O jornalista foi acusado de ter montado a cena para a imagem. Rosenthal fotografou, na verdade, a segunda bandeira hasteada e que era maior. A primeira, do fato histórico, foi levantada antes, pela manhã. Gerar notícias falsas, modificar fotos, passar informações controversas, isso sempre existiu, seja no passado ou agora em tempos de internet. A questão é que com a web, tudo se potencializou. É importante a gente esclarecer que fake news não existe, né? Porque o fake news o que é? A notícia falsa. Se é falsa, não é notícia, ou seja, não passou por toda a técnica de apuração da notícia. Então não se pode ser chamado de notícia também, porque não é real, para começar, né? Em segundo lugar, não tem nada de novidade, até porque boatos e a indústria do boato é histórica, sempre existiu. Para uma notícia ser propagada antes da internet, costumava levar algum tempo. Embora algumas mídias tenham facilitado isso, a própria rádio, TV, telégrafo, né? Mas as coisas andavam mais devagar. Hoje, tu colocou conteúdo na internet, a notícia vai se propagar à velocidade dos bits. Isso quer dizer o quê? Em milissegundos, um conteúdo colocado no Brasil vai estar disponível a todo o planeta. O texto polêmico, ele normalmente trabalha com o exagero, né? O exagero da notícia, a ofensa muitas vezes está presente, a agressão muitas vezes está presente. Então a gente já vem lidando com esse tipo de factoide, digamos assim, há muito tempo. Só que agora, é claro, que ganhou uma dimensão muito maior em função das redes sociais. Desconfiou da notícia, é interessante colocar no Google, né, dar uma olhada quais são as outras fontes que falam a respeito disso, o que dizem essas outras fontes. Então as pessoas elas têm uma necessidade e elas são levadas e induzidas a se posicionar. As fake news têm ganhado destaque ultimamente.
muito por causa da polarização política que tomou conta da web. E aí, as redes sociais são um terreno fértil. Tanto que aqui na UPF existe um grupo de estudos conhecido como Zion, que reúne diferentes profissionais. Eles estudam o uso da internet e sua segurança. A partir do momento que eu estou conectado à internet, eu estou em um ambiente em que não temos apenas pessoas bem intencionadas ou, como às vezes nossos amigos, que sem intenção compartilham um conteúdo falso. Essa rede e mesmo essas notícias falsas, elas podem servir como um chamariz, por exemplo, para um ataque, uma invasão. Professor Marcos alerta para outro ponto que está sendo bastante utilizado por grupos na internet: os robots. Eles têm sido usados para potencializar o alcance e a abrangência dessas notícias, como automatizando a publicação em diversos perfis em redes sociais, blogs. Então, por exemplo, uma notícia que é criada, uma notícia falsa que é criada, ela pode ser em poucos segundos inserida, compartilhada, curtida em dezenas, centenas, milhares de perfis numa rede social. Professora Nádia é jornalista com experiência tanto em televisão e rádio quanto no meio impresso. Ela dá alguns toques para detectar se uma notícia é falsa ou não. O próprio Facebook já tem um guia para os usuários poderem acessar e realmente ver se aquela notícia é falsa ou não. Ou seja, existe um checklist. E tem também outros órgãos voltados ao jornalismo, né, e voltados ao setor de transparência, que nos dão um checklist para a gente se proteger das notícias falsas. Mas o principal, eu acredito, que é não compartilhar por emoção. A polêmica sobre as fake news ganhou mais um combustível recentemente. Em março deste ano, o Facebook, uma das maiores empresas do mundo, se deparou com sua maior crise de imagem já vivida, com o escândalo da Cambridge Analytica, referente às eleições americanas. A repercussão do caso foi tamanha que Mark Zuckerberg teve que ir ao Congresso dos Estados Unidos para responder a uma sabatina de senadores e deputados. O episódio trouxe à tona a manipulação de dados. Que hoje o jornalista está atuando, inclusive, como um curador de conteúdos, né? Ele é um tutor de conteúdos, porque através da fonte jornalística é que a gente realmente vai poder saber se aquela notícia é real ou não é real. Alguns meios de comunicação podem fazer o uso da notícia falsa, porque isso traz muitos benefícios, né? Isso ataca alguém que a gente não gosta, né? Fala mal de uma empresa, de um produto que a gente quer desqualificar, ou de uma ideia que a gente quer desqualificar, e depois, quando a gente vai se retratar, o alcance, né, o número de pessoas que ficam sabendo dessa retratação é muito menor. O problema não é ter opinião, o problema é não deixar claro quando é a opinião do veículo, quando é a opinião do jornalista e quando é apenas uma reportagem aí que está ouvindo fontes. E aqui, para reforçar, professora, quando é do veículo, são os editoriais. Opinativos são os blogueiros, os colunistas, né? Mas os espaços, né, nenhum jornal não ficam tão claros assim para aquele leitor que é leigo, né? Então isso deveria ficar um pouquinho mais também claro, um pouquinho mais explicado até didaticamente. Se os tempos que vivemos são de incertezas, onde é difícil saber de fato o que é verdade, meias-verdades ou mentira, o certo é que o bom jornalismo, aquele que ouve as fontes, confere as informações e checa tudo, é o que vai prevalecer. Quando a gente abre, por exemplo, a nossa página do Facebook, qual é a primeira pergunta que a gente tem lá? O que você está pensando? Então, isso já me leva a ter que me posicionar. Se eu não tenho um posicionamento, então eu vou buscar posicionamentos que estão aí na rede. Mas nunca o papel do jornalista foi tão importante como agora. E inclusive, quando o próprio Mark Zuckerberg teve que dar aquelas explicações em relação às notícias falsas, o que ele fez? Ele buscou os sites, né, e os jornais tradicionais para fazer esse esclarecimento à população, né? Então, mais uma vez, ficou provado o quanto a credibilidade é que vai fazer a diferença. A chegada do frio aqueceu o comércio de roupas e também de eletrodomésticos em Passo Fundo. A expectativa é que as vendas aumentem 4% em relação ao ano passado. E os lojistas já começaram a sentir a diferença no movimento. Esta loja se preparou para vender as roupas de inverno ainda na metade de abril, mas o frio chegou na última semana e, nesse pouco tempo, o aumento das vendas foi de 20%. O frio acabou atrasando um pouco, chegou mais tarde, então
Agora que começou realmente o pessoal, o povo a procurar, né, os artigos mais relacionados ao inverno. Agora a gente já sentiu uma boa melhora, né, um aumento nas vendas, um aumento na procura dos produtos invernos, de lã, de botas nesse sentido. Além de roupas e calçados, as pessoas também procuram manter a casa aquecida. Desde o início de maio, essa loja teve um aumento em torno de 10% em vendas, como de aquecedores, chaleiras elétricas e fogões a lenha. Praticamente o inverno começou rigoroso, mesmo começou essa semana, esse fim de semana. Então as pessoas estavam procurando mais outras mercadorias e não necessariamente isso. Como todo bom brasileiro, o pessoal começa a procurar exatamente na hora que aperta, né? De acordo com o diretor da CDL de Passo Fundo, Walter Seolim, maio é um mês de recuperação. O resultado dos negócios deve vir daqui para frente, com a permanência do frio. Além disso, a expectativa é que as vendas, em geral, registrem um aumento de 4% em relação ao ano passado. São valores agregados, tanto no sapato, como nas elétricas, como nas roupas. São produtos de valores mais agregados. E isso faz com que alavanque as vendas e alavanque o número propriamente dito, então haja uma recuperação nos percentuais. Comprei o edredom, comprei casaco, comprei blusa. No momento até eu acho que eu já estou preparada para o frio. Casacos, botas, bastante mantas. Roupa quente, fogão a lenha. Calçados, roupas. Eu já vim para cá, para Passo Fundo, preparado para o frio. Com o quê? Bastante agasalho, roupa térmica, bastante coisa. E depois do intervalo, os tratamentos para o câncer de mama discutidos em um simpósio aqui em Passo Fundo. E também para um trânsito mais seguro, a aposta é trabalhar com os futuros motoristas. A gente já volta. Quanto mais rápido o diagnóstico, maior a chance de cura. Para a doença que mais mata mulheres no mundo, a taxa chega a mais de 90% se descoberta no início. E um simpósio aqui em Passo Fundo discutiu os tratamentos para o câncer de mama. Mais de 1.200 pessoas morreram no Rio Grande do Sul em 2016 por causa do câncer de mama. Este ano, o INCA, Instituto Nacional de Câncer, estima que 59 mil pessoas vão ter a doença. Por ser o mais incidente e a primeira causa de mortes por câncer entre as mulheres no Brasil, foi realizado na Faculdade de Medicina da UPF o segundo simpósio de câncer de mama. Nós não sabemos ainda o que está acontecendo para os baixos níveis de mamografia que nós temos na população. É importante a gente saber que a mamografia, ela faz o diagnóstico precoce e possibilita elevadíssimas chances de cura. A procura para a realização desse exame de rotina está sendo muito baixa. Nós temos mamógrafos na cidade e isso é um problema nacional em que a Organização Mundial da Saúde orienta que cerca de 70% da população feminina deveria realizar a mamografia anual e esse valor está bem aquém. Só na região norte do estado foram 100 mortes em razão do câncer. É um problema de saúde pública e que não recebe a devida atenção do governo federal. Além disso, a forma como é marcado o exame não colabora. Em alguns países, a mamografia é realizada de uma forma rotineira nas mulheres, bastando que ela se apresente ao serviço diagnóstico para realizar o exame. No Brasil, esta mulher, pelo sistema público, em qualquer situação, ela deve ter uma requisição médica para realizar o exame. Então, ela precisa enfrentar uma primeira marcação de consulta, ter a solicitação do exame, realizar o agendamento desse exame, fazer o exame e retornar com esse exame para uma nova consulta, levando o resultado ao seu médico. O simpósio de câncer de mama contou com a participação de representantes de laboratórios, médicos, estudantes de medicina e demais profissionais da área. O Rio Grande do Sul é líder, junto com São Paulo e Rio de Janeiro, em câncer de mama, não é? Principalmente em mulheres jovens, com menos de 50 anos de idade. Então é fundamental e urgente um esforço muito grande para que o maior número possível de mulheres realize os exames anualmente para se faça o diagnóstico precoce. O que a gente gostaria e o que a gente busca diariamente como radiologista é você tentar encontrar aquelas lesões que a paciente nem sabe que tem.
Bem no início. A mamografia ela é um exame espetacular para isso, né? Associado à ecografia. E existem alguns casos que, infelizmente, as pacientes já chegam com tumores mais avançados, tumores maiores, mas mesmo assim, com o advento de medicamentos quimioterápicos e com uma equipe multidisciplinar, a gente está conseguindo dar uma sobrevida melhor para essas pacientes. Qual o papel de cada pedestre e de cada motorista para um trânsito mais seguro? Em Passo Fundo, várias ações foram realizadas durante a campanha Maio Amarelo. A aposta para mudar o trânsito é incentivar sobre os cuidados desde cedo. Veja só. Olhando assim nessa simulação, andar de bicicleta, de motoca e atravessar a rua parecem ações bem simples. Mas a gente sabe que não é bem assim. Afinal, a Stephanie não está fazendo essa atividade só para se divertir. É que aprender brincando faz a diferença quando pensamos em atitudes que podem mudar a realidade no trânsito. E essa foi uma das maneiras encontradas para mostrar para a criançada que atitudes são essas. No momento que elas estão brincando, nós explicamos a ela algumas placas de sinalização, explicamos também a ela de dar preferência a hora que o pedestre estiver atravessando a rua na faixa, quando atravessar a faixa olhar para os dois lados. São apenas umas explicações básicas, mas que são muito importantes para a segurança das mesmas, pois elas todos os dias elas vão à escola, elas saem passear com o pai e com a mãe, ou seja, elas estão todos os dias frequentemente no trânsito. Os principais interessados, além de aprender com as atividades, gostaram bastante do que rolou por aqui. Eu tô achando legal. Eu aprendi que eu posso ir no trânsito, mas eu tenho que parar às vezes, né? Porque as pessoas têm que andar às vezes. Eu aprendi bastante. E o envolvimento dos pais é muito importante. Afinal, o trânsito é construído a muitas mãos. Procuro ensinar desde pequenininha que ela tem que respeitar o pedestre, né? Porque hoje em dia aqui na cidade que a gente mora é bastante complicado o trânsito, né? E tento orientar ela desde pequena já como se comportar no trânsito. Dessa forma ela começa já cedo já ter mais noção sobre o trânsito. Seria a cultura do trânsito na vida da criança, para que com certeza ela seja um bom pedestre e futuramente ela não seja tão exposta aos perigos do trânsito. Cerca de 14 mil novos casos de câncer de boca são registrados por ano aqui no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. A doença é mais frequente em homens e atinge principalmente pessoas com mais de 40 anos de idade. O câncer de boca pode se desenvolver nos lábios, na língua, no céu da boca, na gengiva, na amígdala e nas glândulas salivares. De acordo com esse médico oncologista, o fumo e o álcool são os principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Assim, o risco aumenta quanto maior for o número de cigarros e de bebidas consumidas. Na Europa e nos Estados Unidos já tem um outro fator muito importante que vem se tornando prioritário, que é o HPV. Não é basicamente devido ao sexo oral desprotegido. Então é importante hábitos de vida como não fumar, não é? Diminuir o máximo possível a quantidade de álcool, não é? E, de preferência, sexo sempre protegido. Entre os sintomas, inchaço na bochecha, perda de sensibilidade, manchas brancas ou vermelhas na gengiva e dificuldade para mastigar. Aqui nessa clínica odontológica, a prevenção é o melhor remédio. Eu acho assim, ó, que a gente tem que cuidar, né, dos dentes. O meu filho também, o pequeno vai, o grande também, que tem que cuidar sempre dos dentes, que a saúde bucal é uma coisa que a gente tem que fazer com frequência, né? Tem que cuidar sempre, é o principal, né? É muito importante para a saúde e a gente cuida muito dos dentes. Hoje tem bastante informação, né? Para cuidar bastante, que tem muita importância para a saúde. Para manter a minha saúde bucal, evitar as doenças e para me cuidar também. Além disso, outros fatores de risco, como a simples falta de higiene e alimentação pobre em vitaminas e minerais, pode comprometer a saúde da boca. Primeiro, uma lesão pode nunca se tornar um câncer e ser uma lesão, deve ser removida. Lesões que perduram por muito tempo podem acabar sofrendo uma transformação maligna, e essas lesões também podem ser removidas.
E ainda depois de instalado o câncer, ele tem vários estágios. Na verdade, são de 1 a 4. E, estatisticamente, de novo, a gente vai entrar numa questão de sobrevida, onde os cânceres em estágio 1 e 2 têm um excelente prognóstico. Ou seja, os pacientes, apesar de terem tido câncer de boca, feito um tratamento cirúrgico, e às vezes com coadjuvante, tipo quimioterapia ou radioterapia, isso de acordo com o caso, eles ainda, apesar de terem sofrido a lesão, eles têm sobrevida longa. 4 a cada 10 recém-nascidos no Brasil não têm acesso ao leite materno. Esse é um dado preocupante, porque o leite é essencial durante os primeiros 6 meses de vida do bebê. Hoje, uma das alternativas é a doação, e o Brasil é referência nessa área. A Lavínia mal chegou e já aprendeu que o leite da mamãe Lucélia é essencial. Ela ainda não completou 24 horas de vida e está aprendendo como se faz. Mas uma coisa é certa, com o acesso ao leite materno, ela vai crescer muito mais forte. A Lavínia faz parte de um percentual de crianças que tem o apoio do leite da mãe. Mas isso não acontece com todo mundo. No mês de maio se comemora o Dia Mundial de Doação de Leite Materno. Uma alternativa para quem é diferente da Lavínia e precisa de ajuda de outras mamães para ser criança com bastante saúde. O Brasil é referência internacional em doação de leite materno. O nosso sistema é o maior e mais complexo do mundo. São quase 400 unidades entre bancos e postos de coleta distribuídos por todos os estados do país. Mas aqui em Passo Fundo, a realidade é um pouco diferente, porque quem precisa do leite materno ou talvez queira doar, tem que viajar até Porto Alegre. Hoje, a assistência é toda feita via o Banco de Doadores da capital. O Hospital São Vicente de Paulo até tem um projeto para instalar uma unidade dessas por aqui, mas sem previsão disso acontecer por enquanto. Tudo por causa da importância do leite materno. É um alimento completo, onde tem vitaminas, proteínas, anticorpos, que vão ajudar na defesa das infecções, auxilia no crescimento, ganha de peso, diminui o risco de desenvolver diabetes, pressão alta, obesidade. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o bebê seja alimentado exclusivamente com o leite materno, pelo menos até os 6 primeiros meses de vida. A partir daí, pode ir acrescentando outros alimentos, mas o ideal mesmo seria amamentar até os 2 anos de idade. E por isso a doação é tão importante. As mamães que têm leite à vontade também podem ajudar nessa causa. É uma atitude legal, né? Tanto receber como doar. Se tu tem sobrando, né? Não tem por que tu tirar e não doar para o banco de leite. E depois do intervalo, os benefícios de tratamentos com aromaterapia e geoterapia. E também a gente mostra que cerca de 3.000 pessoas participaram do Domingo no Campus aqui na UPF. Nós já voltamos. Se você gosta da gastronomia italiana, então se prepare que vem aí mais um Festival Nacional do Salame. Marau já organiza o evento que acontece entre os dias 8 e 10 de junho. O Festival Nacional do Salame chega à 9ª edição com o melhor da comida típica italiana. Nesse ano, 35 expositores se reúnem para oferecer mais de 100 tipos de alimentos e bebidas ao público visitante. A principal atração, todo mundo sabe que é o porquetto nero, né? Mas temos ali mais de 80 tipos de comida esse ano e bebida, mais de 30 tipos de bebida também. Tudo liberado à vontade para o povo que participar. E daí a gente espera que o povo participe, que venha para cá, para Marau, esses dia 8, 9 e 10, para fazer a festa junto com a gente. O Festival Nacional do Salame é um dos nossos principais eventos aqui do município de Marau e tem exatamente esse objetivo, de atrair a região, de criar um conceito sobre o município de Marau e preservar a história, os costumes dos nossos antepassados, de quem primeiro aqui veio, não só em Marau, mas em toda a nossa região. No lançamento, teve a troca das rainhas da festa italiana, outro evento tradicional da cidade, que nessa edição completa 30 anos. Quem assume o reinado é Giovanna Mognon. E
e a UPF continua entre as instituições patrocinadoras do evento. Estar com a nossa marca UPF vinculada a um evento como esse é sempre um motivo de orgulho para todos nós podermos estar patrocinando uma atividade que tem a ver com o desenvolvimento local, desenvolvimento regional. Essa é uma das missões da Universidade de Passo Fundo, estar sempre apoiando essas iniciativas. Bom, o festival já está lançado. Agora o convite fica a cargo do Porqueto Neno, o mascote oficial do evento. No Festival Nacional do Salame, dias 8, 9 e 10 de junho, nos ginásios Altir Foresti. Vinhos, espumantes, cervejas artesanais, tudo à vontade. Festival Nacional do Salame, mangiare, festeggiare, vivere. O trabalho de um mecânico automotivo vai muito além de consertar veículos. Para ter sucesso, é preciso ter qualidade nos serviços, aprender como funcionam as novas tecnologias e, claro, atender bem os clientes. E o Senai oferece um curso de mecânica automotiva. E olha só, o curso é realizado dentro de uma carreta. O Fábio e o Santiago fazem esse curso por um motivo em comum: aliar a teoria e a prática. Eles acreditam que essa é a melhor maneira de aprender. A gente está aprendendo como no base, vamos começar assim, né? No base começa desde o princípio, né? Parte motora dos carros ali, tipo, vai na suspensão, sistema de freios, mecânica, transmissão, suspensão e direção, para depois ir para a parte da injeção, né? Bom, a carreta é sem palavras, é a melhor sala de aula que eu já tive. Tanto é por causa dos equipamentos como pro professor mesmo, que é um cara excepcional. Como você pode perceber, essa sala de aula é diferente. Ela fica dentro de uma carreta com 17 metros de comprimento e 9 metros de altura. Todo o espaço é transformado em uma oficina com um carro dentro, o que facilita que os alunos aprendam sobre acessórios, ar-condicionado, freios, motor e outras funções. E vai dar todo o embasamento teórico para que o aluno consiga desenvolver uma atividade prática dentro da oficina, né? Lógico que nada substitui, né, o tempo de oficina para que o mecânico se complete como profissional, né? Mas a gente vai adiantar esse tempo, né? O curso tem duração de 100 horas, com aulas de dia e também à noite. E tanta flexibilidade é para atender as demandas em diferentes pontos do estado. Essa unidade permanece mais 2 meses em Passo Fundo, depois volta para a cidade só no ano que vem. Estamos com vagas abertas para próximas turmas no início do próximo ano de 2019. Então as pessoas que têm interesse já devem correr até o Senai e deixar aqui seu nome para uma lista de espera para se inscrever para as próximas vagas. Você sabe o que significa aromaterapia? Bom, aroma significa cheiro e terapia vem de tratamento. Além disso, existe também a geoterapia, com o uso de argila, barro, pedras e cristais. E você quer saber como funcionam esses tratamentos e como eles podem te ajudar? Veja na reportagem. A Karina sofre de um problema comum entre os brasileiros, a ansiedade. E mesmo depois de passar por tratamentos convencionais, ela procurou uma aromaterapeuta. Já faz 1 ano que eu estou usando aromaterapia, né, para ansiedade, em virtude do trabalho da gente, né? Sempre tem situações que são mais complicadas, então a gente vai se ansiando, né? O papel do profissional da aromaterapia é identificar quais são os problemas de quem busca tratamento. Em seguida, o tratamento é feito com óleos naturais que beneficiam não somente os problemas físicos, mas também os psicológicos e emocionais. Que são substâncias naturais, muito concentradas, extraídas da própria planta. Então, o tratamento ele pode ser feito em forma da inalação direta do óleo essencial, né, que a gente pode escolher o óleo essencial para a finalidade que a pessoa está precisando naquele momento, colocar na mão e reaprender a respirar. Então, inalar pelo nariz, de uma forma bem pausada, levar até o pulmão esse óleo essencial e depois, então, exalar pela boca. Aí a gente tem a redistribuição desse princípio ativo, ou desses princípios ativos, para o nosso corpo inteiro e para o nosso cérebro também. Além disso, a Karina tem rinite e para resolver isso, ela conta com a geoterapia, um tratamento natural feito com frutos da terra.
não tive mais crises fortes, né? E assim eu vejo que o resultado ele é bem favorável para a gente. E é questão natural, né? Então acho que a gente sempre está buscando essas alternativas. Na geoterapia é usada a argila, isso porque ela é capaz de remover toxinas do organismo. Vale lembrar que para cada parte do corpo é usado um tipo de argila diferente, geralmente misturadas com óleos de vários tipos. Parte do princípio do uso das argilas, né, que são tipos de solo e que contém 7 cores no mínimo. E o que dá a coloração à argila, a geoterapia, são exatamente os princípios químicos ativos nas argilas que são terapêuticas, né? Então, ali eu estou utilizando a argila verde, que ela tem a função de desintoxicar o corpo como um todo. As outras cores de argila vão ter as suas funções também associadas aos seus princípios químicos naturais. Então, tem uma regrinha bem simples. Quanto mais clara for a argila, melhor para dissipar, para desintoxicar o corpo. Quanto mais escura, melhor para concentrar. Então, ferro, cálcio, a gente pode utilizar argilas mais escuras, vigor, ânimo, né? E as mais claras para dissipar, por assim dizer. Os assuntos do quadro da Rádio PF nesta semana são Gal Costa e o projeto Acústicos RS. Veja só. Opa, tudo bem? A gente começa hoje o nosso bate-papo com a Gal Costa, que acaba de lançar na sexta-feira última agora o primeiro single do disco novo que vai chegar em agosto pela Biscoito Fino, Palavras no Corpo. O disco tem produção, mais uma vez, do Marcos Preto, que já produziu o Recanto, o disco de 2011. Esse disco, aliás, foi um marco na carreira da Gal, em que ela deu uma reviravolta, tirou a poeira e passou a gravar discos somente com compositores novos e também com músicos novos no palco, uma tendência que o Caetano Veloso havia feito antes. Fez isso com Estratosférica e vai fazer de novo agora com esse material que vai chegar em agosto. Vamos ver agora aí uma gravação do Estratosférica ao vivo, que foi um show muito bacana que ela girou o Brasil todo, que tem uma gravação de Pérola Negra, que, aliás, para quem não sabe, a Gal gravou antes mesmo do autor, que é o Luiz Melodia, lá nos anos 70. Vamos ver um tempinho aí, uma provinha. Arranje algum sangue, escreva num pano. Pérola Negra, te amo, te amo. E uma novidade bem bacana agora para Passo Fundo. Dia 15 de junho chega por aqui um projeto bem bacana chamado Acústicos RS. Aqui acontece no Notre Dame, com ingressos gratuitos. Um dia antes tem que retirar na parte da tarde. Então, dia 14 retira, o show dia 15. Quem vem aí? Juliano Barreto, que as pessoas conheceram através do The Voice, ele foi semifinalista da competição. E a Shima Roots, uma banda consagrada que vai fazer aqui o show que tem como base o disco mais recente. Vamos ver aí o Shima Roots cantando uma música desse disco, tá bom? Até mais! Andam dizendo por aí o que tenho que fazer, como devo pensar e o que devo dizer. Será que você não percebeu que a liberdade não se... A presença da comunidade no campus da UPF para atividades de lazer é muito comum. E no último domingo, cerca de 3.000 pessoas vieram para conferir a programação do Domingo no Campus, em comemoração aos 50 anos da universidade. Um campus aberto para todo mundo e o plus de um domingo super agradável. Uma experiência que só podia dar muito certo. A vinda da comunidade aqui para o Campus 1 da UPF já é algo super comum. Só que dessa vez, quem está aqui comemora algo muito maior. É o aniversário de 50 anos da universidade. A gente vê que todo final de semana tem várias pessoas que aproveitam, saem da cidade, né? Toda uma maioria mora em prédio, aproveita, vem para cá. A gente tem essa área verde, linda. A gente fazia atualmente um domingo no campus, mas ele mais simplificado, digamos, não com tantas atrações, né? E esse ano, então, comemorando os 50 anos da universidade, nós resolvemos fazer um evento para interagir com toda a comunidade, mas a ideia é que ele seja o primeiro de muitos, né? Teve atração para todos os gostos. E quem não perde um bom chimarrão pode aprender algumas técnicas com uma escola especializada no assunto.
O Moisés é o professor e, olhando assim, tudo parece muito fácil. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas olhando ele fazer parece tudo muito simples. Talvez a gente tenha que ter mais paciência e fazer com mais simplicidade para dar certo. Nós temos o lema que não existe chimarrão errado, o errado é não tomar chimarrão. Então, independente da forma que tu fizeres ele, não interfere, né? O importante é tu saberes preparar um bom chimarrão. Alguns cursos também saíram da sala de aula e foram mostrar os seus trabalhos para a comunidade. O pessoal da enfermagem fez todo o trabalho de prevenção de doenças. Já os estudantes de química levaram vários experimentos para quem quisesse ver. Uma das curiosas era a Cristina, que curtiu a experiência. Bom, eu achei muito legal, a gente pode ter novas experiências, que nem você disse, vindo pra cá. E eu recomendo todo mundo vir pra cá porque tá muito legal. O curso de letras levou caixas com microespetáculos de bonecos que encenavam contos ligados à literatura e à história. Tinha fila para ver. E as ciências da computação chamaram muito a atenção do Daniel com um óculos de realidade aumentada. Eu vi uns joguinhos de desviar dos obstáculos com uma nave e uma montanha-russa. Você gostou? Sim. Uma programação que durou a tarde inteira e chamou toda a comunidade. Tudo para comemorar os 50 anos da UPF. A gente vem para cá todos os dias, mas a gente às vezes não consegue aproveitar o verde, aproveitar a universidade, então é uma oportunidade de a gente fazer isso, trazer a família toda, trazer as crianças. Bem legal aqui, show de bola. Gostei muito. Nunca tinha vindo aqui em evento, já vim aqui fazer serviço aqui. Bem diferente da faculdade, né? Você chega aqui é só aluno, professor. O programa de hoje fica por aqui. Na próxima sexta temos um novo encontro. Obrigada pela sua companhia e até lá!